Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bom, devo começar com dois avisos. O primeiro deles é que eu tenho certeza que o professor Matheus gostaria de estar com vocês dando essa aula, mas ele teve algumas questões de cunho pessoal e ele não pode estar presente. Portanto, hoje a aula vai estar sob a minha responsabilidade, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade. Qualquer momento da aula, pode mandar no chat, pode ligar o microfone, fiquem à vontade, né? A ideia é que a gente converse, tire as dúvidas e, né, converse a respeito. Vai ser muito importante, tenho certeza, tá? O segundo aviso, né, é justamente que vocês preencham a chamada nas notas compartilhadas, por favor, tá? Para que a gente tenha um registro da presença de vocês, certo? Então, hoje, a gente vai falar, né, sobre a associação de resistores. Na aula passada, o professor Matheus conversou com vocês, né, sobre a primeira lei de Ohm, falou com vocês sobre os símbolos, né, presentes na representação de um circuito elétrico e também falou sobre a corrente elétrica. A gente vai revisitar alguns conceitos no início dessa aula e depois a gente vai falar propriamente sobre a associação de resistores e, naturalmente, vamos fazer algumas questões do Enem sobre esse assunto, tá bem? Novamente, fiquem à vontade, qualquer questionamento que vocês tenham, por favor, falem, tá bem? Qualquer coisa que não ficar clara, qualquer dúvida, até mesmo de outros conteúdos que vocês acharem a necessidade, vocês podem perguntar, tá? Bom, então a motivação, né, desse estudo é basicamente você ver que a presença dos circuitos elétricos ela é muito importante no nosso cotidiano. Todos os aparelhos eletroeletrônicos que nós utilizamos, eles utilizam circuitos elétricos e lá você vai encontrar a associação de resistores, né? Então, se você observar, vai ser possível concluir que grande parte se você, né, pensar na ocorrência desse assunto, né, na importância desse assunto, naturalmente, quando você pega as provas do Enem, as passadas também, né, é observado que essas questões elas possuem uma grande ocorrência, né? Todo ano vai existir uma questão, ou às vezes até mais de uma questão vinculada aos assuntos que vocês vão estudar na aula de hoje e também nas aulas passadas sobre eletrodinâmica, tá bem? Então a motivação é essa, né? Faz parte do nosso cotidiano e é um conteúdo que tem uma grande ocorrência, né? Ele é muito encontrado nas provas de vestibular, não só no Enem. Então é muito importante estar com esses conceitos em dia, bem reforçados, né? Para que a gente tenha confiança e clareza na hora de fazer a prova, tá bem? Então a nossa motivação é essa. E reforçando a primeira motivação, o nosso cotidiano. E a partir dele, e até mesmo isso vai estar presente nas questões, muitas situações cotidianas, né? Uso de aparelhos eletrodomésticos, representações gráficas que a gente encontra nos aparelhos, e isso a gente vai discutir ao longo da aula, tá bem? Bom, revisitando alguns conceitos então. Corrente elétrica, basicamente, é o movimento de portadores de carga em um meio condutor, certo? Esse movimento ele é ordenado, e eu preciso afirmar isso por quê? Se nós pensarmos lá no conceito de temperatura, nas aulas passadas, na área da termodinâmica, na qual eu e a Sara éramos os professores, né? A gente comentou com vocês que existia uma agitação térmica, uma movimentação das cargas e, por consequência, das moléculas no material. Só que esse movimento ele era desordenado, ele era um movimento aleatório, certo? No caso da corrente elétrica, esse movimento ele é muito ordenado, certo? E essa vai ser a diferença. É claro, esse movimento também vai acontecer quando você tem uma diferença de potencial entre dois pontos de um material condutor, né? Então, por exemplo, se você pega um fio retilíneo metálico que é condutor, ou seja, ele permite que esses portadores de carga, e quando você fala em corrente elétrica, no caso dos materiais sólidos, né, como por exemplo um fio, o responsável pela corrente elétrica é justamente o elétron. Se você pensa, por exemplo, num líquido condutor, como os que são presentes, né, nas baterias, no interior das baterias, quem é responsável pela corrente elétrica são os íons positivos e não os elétrons. Então tome cuidado, nem sempre vai ser os elétrons que vão ser responsáveis, né, pela corrente elétrica, né, que vão estar se movimentando e que a gente vai atribuir a isso uma corrente elétrica, tá? Então esse é o primeiro detalhe, né? Mas falando, né, de um fio condutor, quando você, por exemplo, conecta esse fio condutor aos terminais de uma bateria, você está proporcionando uma diferença de potencial.
e em função disso vai se observar uma corrente elétrica, né? Os portadores de carga, né, nesse caso, por ser um fio metálico condutor, os elétrons, vão partir do polo negativo e vão ir até o polo positivo, tá? Aí você vai perguntar, então esse é o sentido da corrente? Nós já vamos falar sobre os sentidos da corrente, porque são dois, tá? Mas isso vai vir logo em seguida. Então note que existe uma dependência da corrente elétrica com a diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ou tensão, é denominada pela letra U, ou em algumas literaturas a letra V, certo? Vocês já viram também, na aula passada, a primeira lei de Ohm, né? Ela nos fala que a tensão ela é proporcional à corrente elétrica, né? E existe uma grandeza que proporciona, né, essa proporcionalidade, e é justamente a resistência elétrica. Através dessa equação, então, a gente pode obter o significado da resistência elétrica, tá? Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm. U é igual é o produto da resistência pela corrente elétrica, né? Então, a tensão ela é proporcional à corrente elétrica através dessa outra grandeza que é a resistência, tá bem? Isso já foi visto por vocês na aula passada com o Matheus, né? Em função das decorrências, né, ou melhor, em função da primeira lei de Ohm, nós temos algumas decorrências que são vinculadas à potência. E por que a potência ela vai ser importante para nós? Porque muitas questões vão buscar falar de resistores, só que elas não vão falar do resistor enquanto um dispositivo qualquer, e sim lâmpadas, tá? Especialmente aquelas lâmpadas incandescentes que a gente encontrava nas lojas antigamente, que hoje é muito difícil. Na verdade, acho que só nos locais mais próximos de casa, padarias, bares, enfim, que a gente vai encontrar, né? A rigor, esses dias eu tinha visto uma notícia de que elas nem estavam sendo mais fabricadas, tá? Mas assim, ó, nessas questões, geralmente vai se falar do resistor como uma lâmpada, por exemplo, né? Então, sempre que você fizer uma questão, encontrar uma questão, né, que fale de eletrodinâmica, que você tenha lá a presença de uma lâmpada, você vai olhar para essa lâmpada como um resistor. É um dispositivo que apresenta resistência à passagem de corrente elétrica. E, por consequência, vai existir uma grandeza de resistência elétrica. Matheus falou para vocês, quando vocês olhavam lá o circuito, aquele R não era do resistor. Existia uma resistência para aquele dispositivo, né? Então, por exemplo, se você tem um circuito com um resistor, vai ter uma resistência R para aquele resistor. Resistor é o dispositivo, resistência é a grandeza física. São coisas diferentes, tá bem? A gente vai comentar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas, voltando. Então, nessas questões, vai ser apresentado para você essa dependência, né, da potência com o brilho. Por quê? Nessas situações, onde você observar alguma questão que fale sobre brilho, você deve lembrar que o brilho de uma lâmpada tem uma relação com a potência. Quanto maior a potência, maior o brilho, né? E o inverso também se confere. Quanto menor a potência, menor o brilho, tá? Isso serve para os resistores, lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas mais atuais, elas não vão se enquadrar diretamente com essa situação. Então, quando vocês forem fazer questões, a gente vai encontrar isso na aula de hoje, são lâmpadas incandescentes, aquelas que têm um filamento de tungstênio, e aquele filamento, quando é percorrido por uma corrente elétrica, ele vai aquecer e emite uma luz, tá? Bom, aí você pode perguntar, professor, certo, você falou que o brilho tem uma dependência com a potência. Quanto maior é o brilho de uma lâmpada, mais potente ela é. Ótimo, perfeito. Quais são as formas, então, de eu, por exemplo, calcular a potência, né? E aí, em decorrência da primeira lei de Ohm, nós temos três equações possíveis, tá? A primeira equação nos dá que a potência é o produto da resistência pela corrente ao quadrado. A segunda equação, ela nos dá que a potência é o produto da corrente elétrica pela tensão, U. E a terceira equação, ela nos dá que a potência é uma razão entre a tensão elevada ao quadrado pela resistência elétrica. Aí você vai falar assim, professor, qual que eu devo utilizar? Qual é que é a mais correta? Depende da situação, tá? Então, por exemplo, hoje nós vamos ver uma questão que ela nos informa duas informações, né? Ficou até redundante. Corrente elétrica e resistência. Nessa ocasião, a gente vai utilizar naturalmente essa equação aqui. Ela é muito mais pertinente para nós.
A gente poderia encontrar as relações de potência utilizando essas outras aqui? Com certeza, mas a gente teria que fazer outros cálculos, o que nos tomaria tempo e até poderia nos levar ao erro, né? Caso os conceitos não tivessem sido bem informados. Então, nessa situação, essas equações vão ser importantes quando você definir e extrair as informações que são realmente importantes e pertinentes para você, tá? Então, novamente, potência tem uma dependência com brilho da lâmpada. Quanto maior o brilho, maior a potência dessa lâmpada, tá? Lembrando que estamos falando de lâmpadas incandescentes. Bom, nesse caso, olha só. No caso de um circuito elétrico, o objetivo dessa representação bem simples é representar os dispositivos que vão estar num circuito elétrico básico, tá? Então, nessa situação aqui, ó, nós não estamos ainda representando o circuito elétrico, né? Mas, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos um gerador, né, uma bateria, que apresenta, né, uma diferença de potencial entre dois pontos. Aqui nós temos um polo positivo e um polo negativo, né? Conectado a esses dois polos, nós temos um fio condutor e no meio do caminho, né, nós temos a presença de uma lâmpada, que pode ser entendida como um resistor. Pode e deve ser entendida como um resistor. Agora você vai falar assim, professor, você disse que os elétrons, num fio condutor metálico, eles partem do polo negativo e vão até o polo positivo. E aqui eu estou vendo uma corrente que é o sentido contrário do que você falou. Você estava errado, então. E aí eu disse para vocês, calma, porque a corrente tem dois sentidos onde você analisa. Existe o sentido real, que eu falei para você, onde o elétron sai do polo negativo e vai até o polo positivo, e vai existir o sentido convencional, que seria o oposto. A corrente elétrica parte do polo positivo e chega até o polo negativo, que seria justamente o sentido do campo elétrico, né? Então, nessa situação, qual o sentido que a gente vai utilizar? O sentido convencional, né? A maioria das questões, na verdade, todas que a gente vai fazer hoje aqui, pelo menos todas que eu encontrei até hoje, todas elas basicamente utilizavam o sentido convencional. Isso você vai identificar. Se ela parte do polo positivo e vai até o polo negativo, sentido convencional. Se é o sentido oposto, ou seja, partindo do polo negativo e indo até o positivo, então seria o sentido real. Tá bem? Então você deve identificar isso, né, no caso de um circuito. Agora nós vamos falar realmente sobre isso. O Matheus já tinha mostrado para você essas representações, mas a gente vai retomar isso agora, tá? Então, dentro de um circuito, a gente vai ter algumas simbologias presentes. E essas simbologias são muito importantes, tá? Então, olha só. A primeira simbologia seria da bateria, né? É ela que vai, enquanto gerador, fornecer uma diferença de potencial para que se tenha uma corrente elétrica, tá? Então, a representação é a seguinte, né? A placa maior é o polo positivo, a placa menor é o polo negativo, sempre assim, né? O segundo símbolo que nós temos é ligado ao elemento resistor. Esse resistor tem uma resistência aqui, que é uma resistência R, tá bem? 3. Fios de resistência desprezível. Pois é, vocês estudaram a segunda lei de Ohm, né? Que ela relacionava a resistência de um fio, né, de um fio condutor, com a sua área, com seu comprimento e uma propriedade do material, que é justamente a resistividade elétrica, né? É uma propriedade microscópica. Na questão é que quando a gente estudar os circuitos elétricos, a gente vai pensar que esses fios, eles têm uma resistência desprezível se comparada à resistência dos resistores, né? Não quero dizer que ele não tenha resistência, porque aí vocês estudaram, inclusive, a segunda lei de Ohm na aula passada, né? Mas, na verdade, é o seguinte, nessa situação, essa resistência, ela vai ser desprezível se comparada à resistência dos outros resistores que nós temos no circuito. E aí, portanto, eu posso considerar que esse fio tem uma resistência desprezível, tá? E a quarta situação, né, e simbologia que nós temos presente, que pode acontecer e vai aparecer para nós, é justamente a do aterramento. Então, se eventualmente você tiver uma situação onde o circuito elétrico ele se sobrecarregue, esse aterramento vai ser responsável por escoar essas cargas elétricas em demasia para a Terra, trazendo novamente o equilíbrio para o seu circuito elétrico. Tá bem?
Então, essa vai ser a situação. Quando vocês olharem os circuitos elétricos, vocês vão, com certeza, encontrar esses 4 elementos aqui. Esses 3 aqui, com certeza, tá? Esse aqui depende da situação, né? Às vezes vai aparecer, pode não aparecer, depende do propósito da questão que você está analisando, ou até mesmo a situação, né? Mas esses aqui, com certeza, vão aparecer. Gerador, fio de resistência desprezível, né? Um fio condutor para que eu tenha a passagem de corrente elétrica e, naturalmente, o elemento resistor. Tá bem? Bom, vamos lá então. Agora nós temos a representação de um circuito, né? Uma representação de um circuito elétrico simples. Então, observe que nós saímos daquela imagem onde tinha uma pilha, onde tinha um fio e uma lâmpada, e agora nós estamos numa situação que, embora tenha havido aqui uma inversão dos polos, né? Mas, ó, novamente, sentido convencional, corrente parte do polo positivo e chega até o polo negativo. Temos aqui um resistor de resistência R, temos aqui uma corrente elétrica e, naturalmente, temos uma DDP, uma diferença de potencial. É através dela que nós temos, né, a existência de uma corrente elétrica. Claro que é, né, permitido porque também temos um fio condutor que permite, né, a movimentação dos elétrons, certo? Bom, agora a gente vai estudar associação de resistores. Por quê? Até agora, se vocês forem observar, a gente sempre assumiu a presença de um resistor no circuito, apenas um, tá? A questão é o seguinte, nessa situação, na situação do cotidiano, quando a gente estuda os circuitos elétricos, de materiais, né, de placas eletrônicas, de dispositivos eletrônicos, elétricos também, o que é observado é que nós temos uma série de resistores, nunca é apenas um só, né? Então vai existir essa necessidade de a gente associar os resistores. E a partir da agora a gente vai ver como isso vai acontecer, tá? Então a primeira forma que nós vamos ter de associar os resistores é justamente uma associação em série. E como que isso vai acontecer, né? Os resistores, eles vão estar dispostos em sequência. Professor, como isso acontece? Olha só, veja nessa figura aqui, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, em sequência, um resistor 1, de resistência 1, um resistor 2 e um resistor 3, certo? Ambos com as suas respectivas resistências elétricas, tá? Então, observe que nessa situação eu tenho mais de um resistor, então eu vou ter que pensar em uma associação, tá? E ainda assim, nessa situação, eles estão em sequência. Então, nesse caso, eu tenho uma associação em série. Então, sempre que os resistores estiverem dispostos no meu circuito elétrico em série, em sequência, eles estão em série, tá? Então, como o próprio texto diz, né, dizemos que os resistores estão associados em série quando são colocados em sequência, de forma que a mesma corrente elétrica percorra todos eles, tá? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a corrente e a tensão nessa situação. Olha só, conforme a gente pode observar, vamos pensar no sentido convencional da corrente elétrica. Vamos analisar, em primeiro lugar, a corrente elétrica, tá? Então, olha só, corrente elétrica, ela vai partir do polo positivo, percorrer, né? Ela vai se deslocar no nosso fio e vai chegar até esse primeiro resistor. Agora observe o seguinte, ela tem apenas um caminho, certo? Então ela só pode passar pelo resistor 1, resistor 2 e resistor 3, certo? Então numa associação em série, a corrente elétrica ela é a mesma em todos os resistores. Então se eu tiver dois resistores, a corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma corrente que passa pelo resistor 2. Se eu pensar num circuito, que é esse caso aqui, onde nós temos uma associação de 3 resistores, e é uma associação em série, o que eu posso observar é o seguinte, a corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo resistor 2 e é a mesma que passa pelo resistor 3. Então a corrente ela é a mesma em todos os resistores. A corrente que passa pelo resistor 1, 2 e 3 é a mesma corrente que sai lá do nosso gerador, da nossa bateria, tá? Então a corrente é a mesma, tá? Bom, agora se você observar, né, vamos pensar agora na tensão, né? Aqui você tem um potencial no ponto A e aqui nesse outro lado você tem um potencial no ponto B. A questão é o seguinte, quando nós analisamos os resistores, numa associação em série vai ser observado que
cada resistor vai ter uma tensão aplicada sobre ele. Então, entre os terminais do resistor 1, que seriam os pontos A e C, eu vou ter uma tensão U1, tá? Vou colocar para vocês aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter uma tensão U1, certo? Bom, isso vai acontecer no resistor 2? Vai acontecer no resistor 2. Então, olha só, no resistor 2 vai existir uma outra tensão, que é justamente a tensão entre os pontos C e D. E vai ser justamente a tensão do resistor 2, que é a tensão 2, o 2, tá? E de maneira análoga, isso vai acontecer também com o último resistor, que é o resistor R3. Nós vamos ter aqui a seguinte situação, né? Entre os pontos D e B vai existir também uma DDP U3. Fazendo uma correção, tá? É a força do hábito, né? Esse aqui não é o resistor R3, é o resistor 3, tá? Aqui nós temos uma resistência para o resistor 3, que é R3, tá? Fazendo uma correção em tempo, né? A gente acaba sendo levado pela representação aqui, certo? Então temos resistor 1, 2 e 3, cada um com suas respectivas resistências. E sabemos também que nesse caso, por se tratar de uma associação em série, cada um deles vai ter uma tensão diferente, certo? Ou melhor, uma tensão para cada um deles. Então o resistor 1 vai ter a tensão U1, resistor 2 vai ter a sua tensão, que é a tensão U2, e o resistor 3 vai ter a tensão U3, né? Bom, por que eu falei que não, você não pode afirmar que é diferente? Cada um vai ter a sua tensão. Mas, por exemplo, sabendo que a corrente é a mesma, se você tiver resistores com mesma resistência, a tensão em cada um deles é a mesma, né? Mas não quer dizer que é a mesma tensão entre os pontos A e B, ou essa tensão entre os polos do seu gerador, né? Então, a tensão total vai ser a soma de U1 mais U2 mais U3. Tá bem? Então, deve ser considerado isso, né, nesse cálculo, tá? Então, aqui você tem uma tensão total, e essa tensão total é a soma dessas três aqui que você observa. Se fosse um circuito com dois resistores, seria U1 mais U2, tá? Então, numa associação em série, você vai ter essa situação. Então, dessas informações é o seguinte, ó. Corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores. Então, a gente vai fazer um resumo do que a gente viu até agora. Corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores, tá? A tensão U, ela vai ser particular para cada resistor R, tá bem? E a resistência equivalente é justamente a soma da resistência de cada resistor. Aí você vai falar assim, professor, o que seria a resistência equivalente? Seria como eu pegar cada resistor que eu tenho, com as suas respectivas resistências, né? E unificar num só resistor, de resistência R equivalente, tá? Então, nessa situação, onde nós temos uma associação em série, para que eu encontre a resistência equivalente, basta eu somar as resistências, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui dois resistores, cada um com suas resistências, a resistência equivalente seria R1 mais R2, tá? Se eu tivesse 5 resistores associados em série, R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Essa seria a minha resistência equivalente, tá? Então, nessa situação, você vai encontrar essas relações aqui. Então, de maneira resumida, né, numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma que passa por todos os resistores. Cada resistor vai ter uma tensão aplicada aos seus terminais, que vai ser particular dele. E, em terceiro, sobre a resistência, é que a resistência equivalente ela é a soma da resistência de cada resistor. Certo? Então tá. Alguma dúvida até agora? São muitas informações, né, gente? Se eu estiver indo um pouquinho rápido também, vocês podem falar com tranquilidade, tá? Às vezes o professor se empolga, a aula está fluindo bem e a gente vai indo, mas eu me preocupo com vocês, tá? Eu não quero que vocês se sintam mal, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Respondam, por favor.
Tudo certo, Luísa? Então tá. Então tá, vamos lá então, vamos dar continuidade, né? Então, circuitos onde você associa em série os resistores, nós temos essa situação. Segunda possibilidade. Agora nós vamos para uma outra situação, tá? Aqui nós vamos estudar agora os resistores em paralelo. Essa é a segunda possibilidade que nós temos, tá? E nessa situação, como é que eu posso identificar que eu tenho uma associação em paralelo? Bom, os resistores vão estar ligados de maneira independente, né? Eles vão estar ligados de maneira independente. Então, eles não vão estar mais conectados em sequência, como nós tínhamos na primeira situação, onde nós tínhamos uma associação em série, tá? Bom, então no caso de uma associação em paralelo, as coisas são um pouco diferentes, tá bem? Por quê? Porque os resistores vão estar associados de maneira independente. E aí, portanto, a gente vai chegar, a partir dessa representação aqui, em algumas conclusões. A primeira delas é o seguinte: numa associação em paralelo, se vocês observarem, aqui nós temos um potencial no ponto A e um potencial no ponto B, né? A questão é o seguinte: se você pensar nos terminais dos resistores, esse resistor 1 tem uma DDP entre os pontos A e B, certo? O resistor 2 tem uma DDP entre os pontos A e B também, igual ao resistor 1. E o resistor 3, de maneira análoga, né, ele também vai ter a mesma DDP entre os pontos A e B. Observe então. Então, numa associação em paralelo, a DDP ela é a mesma, ou seja, os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial que a bateria, né? Então, por exemplo, se a bateria tem uma DDP de 1,5 volt, essa aqui vai ser a tensão entre os terminais de cada resistor, ou seja, é a mesma para todos. Porém, agora a corrente elétrica que passa por cada um é diferente. Por quê? Porque nós temos uma corrente que sai, né, do polo positivo, respeitando, é claro, o sentido convencional. Então, ela vai sair do polo positivo, passando pelo ponto A, e vai chegar aqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela vai ter três caminhos diferentes nessa situação, que nós temos três resistores, né? Então, ela vai ter três caminhos diferentes. Então, ela vai se dividir nesses três caminhos. De modo, então, que eu vou ter uma corrente I1, que passa pelo resistor 1, vou ter uma corrente I2, que passa pelo resistor 2, e vou ter uma corrente I3, que passa pelo resistor número 3. Tá? É claro, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou colocar para vocês a corrente total, que é a corrente que sai, né, do nosso gerador, nada mais é do que a soma, né, dessas três. Então, I1 mais I2 mais I3. Certo? Então, observe o seguinte, né? Essa corrente, ela sai do polo positivo, ela obedece ao sentido convencional, é claro, ela chega nesse ponto A e ela vai se dividir em três caminhos diferentes. Mas quando ela chega no ponto B, essas três correntes elas vão se encontrar, vão se somar, e aqui você tem novamente a corrente I, que é a corrente total, chegando até o polo negativo. Tá? Em decorrência disso, então, vamos para um resumo, né? Então, nessa situação, onde você tem uma associação em paralelo, corrente elétrica que é fornecida pela bateria vai se dividir entre os resistores dessa associação, certo? A tensão ela é a mesma para cada resistor R, conforme a gente pôde observar na ilustração. E ainda assim, a resistência equivalente agora ela vai ser calculada de uma maneira diferente, através dessa equação aqui, certo? Então, se nós voltarmos, na associação em série, essa era a equação que nós tínhamos. Resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Pensando que nessa situação que nós observamos a ilustração, nós tínhamos três resistores, tá? Aqui no caso em paralelo, onde nós temos também três resistores, mas que são associados de maneira diferente, a resistência equivalente ela é calculada dessa forma: 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Bom, concluindo então, né, de maneira bem direta,
a gente vai ter aqui algumas diferenças, né, entre as associações que nós estudamos. Então, na associação em série, a corrente que passa por cada resistor é a mesma, enquanto que na associação em paralelo, cada resistor vai ter uma corrente diferente. Na segunda análise, que seria em relação à tensão, na associação em série, cada resistor tem uma tensão aplicada diferente a ele, enquanto que na associação em paralelo, a DDP é a mesma para todos os resistores, né? A mesma tensão para todos os resistores, tá? E a terceira análise é o seguinte, em relação à resistência equivalente, né? Resistência total, tá? No caso da associação em série, basta você somar R1 mais R2 mais R3, tá? Porém, na associação em paralelo, a equação é diferente. E se a gente for observar, conforme vamos pensar, não vamos pensar no tipo de associação, mas digamos assim, ó, por exemplo, se eu tenho uma associação em série com 3 resistores e eu coloco mais um resistor, um resistor de um quarto resistor, a minha resistência equivalente vai aumentar ainda mais. Mas, no caso de uma associação em paralelo, se eu incorporasse ao meu circuito um outro resistor, um quarto resistor, a minha resistência equivalente ela diminuiria, certo? E se vocês observarem, se a gente manter a tensão constante, vai existir um aumento de corrente elétrica, né? Observem o seguinte, olha só. Quero mostrar uma coisa para vocês. Então, olha só o seguinte, né? Vamos pegar a primeira lei de Ohm. Tá? Corrente elétrica. Então, olha só, digamos que nessa situação de uma associação em paralelo, se eu tivesse 3 resistores e colocasse um quarto resistor, essa resistência equivalente ela diminuiria. A gente pode observar isso pela equação que nós temos aqui embaixo, né? Quanto mais elementos resistivos eu colocar, menor vai ser a resistência equivalente. Só que observe o seguinte, nessa situação, pensando numa corrente, pensando numa tensão constante que não se altera, valor fixo, se eu diminuo a resistência equivalente, por consequência, a corrente vai aumentar. Certo? Isso numa associação em paralelo. Aí você pode perguntar agora, professor, por que você está me dizendo isso? Pelo seguinte motivo. No nosso cotidiano, a gente vai vivenciar com isso em alguns momentos. Por quê? Os T's, os filtros de linha, as réguas que nós utilizamos para ligar televisão, videogame, eletrodomésticos, forno, enfim, né? Elas se baseiam num princípio de associação em paralelo. E a gente pode entender cada aparelho que eu conecto naquele filtro de linha como um resistor. Então, quanto mais aparelhos eu coloco, certo? Cada vez mais eu vou estar diminuindo a minha resistência equivalente, né? E se a gente pensar em aparelhos que têm uma resistência muito grande, né? Se eu, por exemplo, tenho uma televisão ligada, né, num T, com três espaços, né, onde eu posso ligar 3 aparelhos. Se eu ligar uma televisão e eu conectar, por exemplo, o carregador de um celular, são aparelhos que não são tão resistivos. Mas quando a gente conecta, por exemplo, um terceiro aparelho, que, por exemplo, poderia ser um forno elétrico, ele vai ter uma resistência muito grande. E a resistência equivalente vai lá embaixo. E a corrente aumenta. E qual é o perigo disso? Bom, se a corrente elétrica se elevar de maneira considerável, você pode ter um princípio de incêndio ou até mesmo queimar os aparelhos. Por isso que é muito importante, e eu digo para vocês, porque me preocupo com vocês, tomem cuidado, né? Evitem ligar muitos aparelhos, especialmente os mais resistivos, como torradeiras, fornos elétricos, grilos, churrasqueiras elétricas, são aparelhos que são bem resistivos. Aquecedores elétricos também, né? Eles possuem uma resistência uma resistência bem grande, certo? E se você conectar muitos aparelhos elétricos num T ou num filtro de linha, como eles são ligados em paralelo naquela régua, naquele T, a resistência equivalente vai lá embaixo e a corrente, ó, sobe demais. E aí você pode ter um incêndio, um superaquecimento, ou até queimar os aparelhos, né? Isso não é uma coisa que nós queremos, né? Para nossa segurança e também pelos aparelhos que a gente compra com tanto, né, trabalho que a gente tem, certo?
Então, tomem cuidado com isso. É uma preocupação que eu tenho com vocês e que tem tudo a ver com a física, tem a ver com associação em paralelo. Eventualmente, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso na televisão, até os pais de vocês, algum parente, em alguma situação dessas. Né? Não coloca tantos aparelhos, porque pode queimar. Isso é verdade. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando agora, tá bem? Então, note a importância disso, né, nas situações cotidianas, e isso vai ser abordado em questões de prova. Tem até uma questão que eu trouxe para vocês do Enem que traz essa abordagem, tá bem? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, concluindo, então, essas são as equações que nós temos, tá? Equações, né, não só equações, mas informações. Sempre digo para os meus alunos, né, para os estudantes, as informações, as equações, elas nos trazem informações muito importantes, certo? Então, quando a gente analisa uma equação, ela pode até trazer um medo para a gente, né? Até para a questão matemática, geralmente a gente não tem um contato muito legal com as equações, mas notem que de uma equação dessa aqui, eu tirei uma compreensão, né? E uma discussão muito relevante para nós no momento, através de uma questão, né, de uma equação como essa aqui. Estou colocando em branco, vocês não estão enxergando, né? Essa daqui, né? Essas duas, na verdade. Mas a situação que nós analisamos é uma situação onde existe a associação em paralelo importante. E, portanto, é essa situação que nós vamos observar, né? Então, incorporando mais resistores, nós vamos diminuir a resistência equivalente, né? E, portanto, por essa equação aqui, que é a nossa primeira lei de Ohm, mantendo a tensão constante, se a gente diminui a resistência equivalente, a corrente elétrica aumenta. E aí nós podemos ter sérios problemas se essa corrente ela se elevar demasiadamente. Tá bem? Então tá. Se não tem nenhum questionamento, certo então. Bom, vamos começar as questões então. Vamos ver algumas questões, colocar em prática alguns conceitos para que a gente, né, comece a ver como essas questões podem ser abordadas em relação ao que nós vimos até o momento. Então, vamos lá. Questão número 1, Enem 2018. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Tá? Então, basicamente, você estava pesquisando, né, um tipo de material que apresentava, ou melhor, um resistor feito de um novo tipo de material, certo? E aí, através de uma medida que você fez, uma medida elétrica, você tem um gráfico, né, de tensão por corrente elétrica. Então, olha só, analise o gráfico, ou melhor, após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela seguinte equação. Então, a tensão ela tem uma correlação com a corrente da seguinte forma: 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente elétrica I vai ser qual desses aqui? Então, olha só, para que a gente entenda qual é a aparência de uma função para resistência, a gente precisa obter primeiro essa equação. Nós não temos ainda, né? O que nós sabemos é o seguinte: nós temos duas informações que são importantes, tá? O primeiro gráfico, ele é um gráfico de tensão por corrente elétrica. Aqui, o que nós queremos saber é uma outra situação. É resistência elétrica por corrente. Bom, qual é a relação que eu tenho da resistência com tensão e corrente? Justamente a primeira lei de Ohm. Né? Então, vou colocar numa outra cor aqui que nós temos. Né? Então, essa seria a equação. Certo? Recém vimos essa equação. Ela é bem recente para nós. Tá? Bom, como eu quero entender, né, eu quero observar o comportamento da resistência, então eu vou isolar essa variável, né, para que eu consiga enxergar isso de uma maneira mais clara. Então, esse I, através das operações, ele vai passar para o outro lado e vai assumir, a nossa equação vai assumir essa forma aqui, tá? U sobre I. Esse meu U ou V, como eu já falei para vocês podem ter questões que pode ser U ou V, tanto faz. Se refere à mesma grandeza física, tensão. Essa tensão, ela tem uma função que descreve ela, e é justamente essa daqui, 10I mais I ao quadrado. Então, vou colocar aqui, 10I
mais I ao quadrado. Sobre I. Bom, nessa situação, então, eu vou obter uma relação da resistência elétrica com a corrente. E eu posso obter isso da seguinte forma, olha só. Bom, esse I aqui pode cortar com esse e aqui da mesma maneira. E como resultado, eu vou ter a seguinte função para a resistência. Essa daqui, 10 mais I. Bom, daqui para frente não consigo mais simplificar. Essa seria a minha forma final. E a partir dessa função, eu vou ter uma noção de como vai ser meu gráfico. Então, olha só. Desses gráficos aqui, nós observamos, tá, que com o aumento da corrente, a resistência também vai aumentar, certo? Então, nesse sentido, nessa situação, a gente já sabe que o gráfico A e o gráfico B, eles não nos atendem, porque nessas situações, o que você está dizendo é o seguinte, por mais que eu aumente a corrente elétrica, a minha resistência vai ser sempre 10, e isso não é verdade. Tá? O gráfico da letra B, mesma situação. Você tem aqui uma resistência de aproximadamente 16 ohms, certo? E por mais que você aumente a corrente elétrica, essa resistência ela permanece constante, ela não se altera. Tá bem? Então, essas duas não nos atendem. Aí nós temos uma outra exigência, que é o seguinte. Quando a gente analisa essa função, ela é uma função do primeiro grau, certo? Esse I está elevado a 1. Então, o que a gente vai esperar enquanto gráfico? Né? Uma curva que seja linear, né? Com esse comportamento aqui. Uma reta, como acontece na letra C e na letra D. Né? Por que a letra E não nos atende? Porque a letra E ela se baseia num gráfico de uma parábola, ou seja, uma função do segundo grau. Se esse I estivesse elevado ao quadrado, aí a gente poderia considerar a letra E, mas isso não acontece. Então, a letra E também não é verdade. Bom, aí nos sobra a letra C e a letra D. Né? Desses dois gráficos, pergunto para você, observem a função R é igual a 10 mais I. Entre a letra C e a letra D, qual que vocês acham que realmente seria o gráfico correto para nós? De acordo com a nossa função que nós encontramos. O que vocês acham? Lucas, Gabriela, Luísa, Thomas? Será a letra C? Será a letra D? Digam para mim, por favor. Letra D. Isso mesmo, né? Justamente porque você começa, né? Essa função nos diz que essa resistência ela tem o seu início, um valor inicial de 10, e aí ela começa a crescer de maneira proporcional ao aumento da corrente elétrica. Então, o gráfico da letra D é o que realmente descreve de maneira efetiva o comportamento dessa função aqui, 10 mais I, né? Que é justamente a nossa resistência. Lembrem que essa resistência ela foi obtida através da lei de Ohm. E observem também que aqui eu coloquei, né? Deixa eu tirar os traços aqui. Opa, saiu o traço, saiu tudo, né? Deixa eu colocar aqui um 2, só para nós voltarmos, né? Aqui, ó, aqui tinha um 2, né? Então, observem que essa função aqui, 10i mais i ao quadrado, é o nosso u, tá? Que foi formado pelo problema, né? E aí nós sabíamos que a gente precisava, para ver a cara desse gráfico, a gente precisava saber como era a resistência. E para a gente saber a resistência, a gente precisava ver isso a partir dessa equação. Primeira lei de Ohm. Então, esse gráfico aqui ele é muito importante para que a gente observe isso. Né? Então, nessa situação, o que é observado é justamente isso. Né? Então, a resistência elétrica ela é descrita por uma função que tem esse caráter aqui, 10 mais i, e o gráfico que descreve essa função é justamente o gráfico da letra D. Portanto, a letra D é a alternativa correta para nós. Ficou claro para vocês? Tudo tranquilo?
Certo, então. Vamos fazer uma segunda questão do Enem? Vamos lá, então. Espera aí. Então tá, a letra D, né? Essa questão é bem interessante. Vamos lá, então. Essa questão não é do Enem, mas ela tem um perfil muito interessante para a gente refletir sobre potência, resistência, corrente elétrica, etc. e tal. Então, vamos lá. Esse exercício ele é bem agregador, né? Então, vamos lá. Duas lâmpadas incandescentes A e B são ligadas em série a uma pilha, conforme mostra a figura número 1, tá? Que seria essa figura aqui. Bom, nesse arranjo, a lâmpada A brilha mais que B. Um novo arranjo é feito, onde a polaridade da pilha ela é invertida no circuito, conforme mostra a figura número 2, que seria essa figura aqui, tá? Assinale a opção que descreve a relação entre as resistências elétricas das duas lâmpadas e as suas respectivas luminosidades na nova situação. Então, olha só, ele quer que nós façamos uma relação entre a resistência elétrica dessas lâmpadas e as luminosidades, ou seja, o brilho, né? Quando falamos em luminosidade, estamos falando de brilho. Bom, o que nós sabemos lá do início da nossa aula é que o brilho ele tem uma relação com a potência. Bom, então olha só. Nessa situação aqui, nós temos quais informações? Potência, resistência elétrica e corrente elétrica. E o brilho? E o brilho tem a ver, é claro, com a potência. Então, a equação que nós vamos utilizar, naturalmente, será essa daqui, né? R vezes I ao quadrado. Bom, primeira interpretação que nós temos, e aí que nós vamos falar sobre a associação de resistores propriamente, né? Essas lâmpadas, como a gente pode observar, elas são ligadas em série porque elas estão em sequência uma da outra, né? Mas o próprio texto ele nos informa isso, né? O enunciado traz essa informação. Então ele fala: duas lâmpadas incandescentes são ligadas em série, tá? Perdão. Então o que a gente pode interpretar disso? Bom, se a gente for lembrar lá da associação em série, o que a gente sabia é que a corrente que passa pelo resistor A é a mesma que vai passar pelo resistor B. Ou seja, a mesma corrente que passa pela lâmpada A é a mesma que passa pela lâmpada B, certo? Então a corrente elétrica ela vai ser a mesma para os dois resistores, seja a lâmpada A ou seja a lâmpada B. A questão é o seguinte, agora eu vou começar, essa aqui vai ser a nossa equação. Então eu vou ter uma potência PA para a lâmpada A. Então eu vou ter uma resistência RA vezes uma corrente elétrica IA, que é elevado ao quadrado. Aí, claro, vocês já sabem que essa corrente IA vai ser igual à corrente IB, mas vamos lá. Então, potência da lâmpada B vai ser RB, resistência dela, que seria a resistência B, vezes a corrente elétrica IB, ao quadrado, é claro. Bom, como se trata de uma associação em série, está sendo informado aqui para você, o que a gente sabe é que as duas correntes são iguais. Então, a corrente que passa pela lâmpada A é a mesma que passa pela lâmpada B. Então, IA é igual a IB. Outra informação que nós temos. A brilha mais que B. Então, a potência de A é maior que a potência de B, certo? Então, essas vão ser as informações que a gente vai colocar aqui do ladinho. PA é maior que PB. Professor, não entendi. Bom, eu estou afirmando, quer dizer, o enunciado está afirmando, que a lâmpada A brilha mais que B. E a gente sabe que quanto maior o brilho, maior a potência. Portanto, a potência de A é maior que a potência de B. Agora vamos analisar essas duas equações aqui, tá? Vamos lá. É bem tranquilo, nós já estamos quase no final, tá? Porque é o seguinte, essas duas correntes são as mesmas, tá? Então, não vou mexer nelas. A questão é o seguinte,
Se essas correntes IA e B são iguais e PA é maior que PB, então a gente pode pensar o seguinte: RA é maior que RB. Ou seja, a lâmpada A possui maior resistência elétrica que a lâmpada B. Tá bem? Porque a corrente que passa por A é a mesma que passa por B. Se eu estou afirmando que PA é maior que PB, então só pode, né, só a resistência pode estar influenciando isso. E é justamente o que acontece, né? Então, para que a potência da lâmpada A seja maior que a potência da lâmpada B, por consequência, a sua resistência elétrica tem que ser maior. Então, desse conjunto de equações, o que a gente sabe é que RA é maior que RB. Lembrando que as correntes são as mesmas. Por quê? Porque nós temos uma associação em série. Aí você fala assim, tá, mas professor, mas ela mexeu a pessoa, né, ela mexeu na pilha, ela mudou a polaridade, isso mudou a corrente elétrica. Calma aí, você mudou o sentido da corrente, mas o valor é o mesmo, o valor permanece o mesmo. Então, se eu tinha 2 amperes na figura 1, na figura 2 eu vou ter os mesmos 2 amperes. A questão é que vai ser um sentido diferente, o outro sentido, sentido oposto. Mas é o mesmo valor. E aqui nós estamos pensando em módulo, apenas módulo. Módulo da corrente A, módulo da corrente EB. Certo? Então, a corrente elétrica em módulo não é afetada. A questão é, nessa nova situação, a lâmpada A vai continuar brilhando mais que a B, porque ela permanece tendo mais corrente, né? Perdão, permanece tendo mais potência, certo? Então ela vai brilhar mais que B. E dessas equações, o que a gente sabe, como as correntes são iguais para as duas lâmpadas, para que a lâmpada A tenha mais potência, precisa ter mais resistência elétrica também. Portanto, a letra E é a alternativa que mais nos atende. Ou seja, A tem maior resistência elétrica e, portanto, nessa nova situação, brilha mais que B. Isso é novidade para nós? Não. Porque nessa situação, na figura 1, que era o primeiro arranjo, A brilhava mais que B. Então ela vai permanecer brilhando mais que B. Essa mudança na polaridade mudou apenas o sentido da corrente, mas não o valor. Permanece a mesma coisa. Certo? Então veja que nessa situação nós identificamos 3 grandezas: potência, resistência elétrica e corrente elétrica. E através disso, nós escolhemos a equação que era mais importante para nós, que é justamente essa daqui. Potência é o produto da resistência elétrica pela corrente elevada ao quadrado. E através disso, fizemos os cálculos e obtivemos essa relação. Né? Certo? Então, seria isso, essa questão. Tá bem? Vamos fazer mais 2 questões, as outras são mais breves, tá? Então, vamos lá. Questão número 3, Enem. Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda de garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente com outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como benjamins ou T's, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquela dos próprios aparelhos. Os riscos citados acima são decorrentes do quê? Então, olha só, né? Esses riscos, né, especialmente em relação ao alto risco de incêndio, derretimento de tomadas, né, até a própria perda de garantia, isso vai estar ligado justamente com a situação dos T's, ou réguas, ou filtros de linha, benjamins. Aqui no sul do Brasil, a gente não utiliza esse termo benjamin, mas, enfim, de maneira geral, isso também é um termo apropriado para esses dispositivos que a gente utiliza para ligar os aparelhos domésticos. A situação é o seguinte, né? Por exemplo, um forno de micro-ondas, assim como outros dispositivos, ele apresenta uma resistência elétrica, né, que é considerável. Ela é maior que grande parte dos aparelhos domésticos que nós temos, né? Então, se você tem uma situação onde você conecta vários aparelhos num benjamin, ou num T, ou numa régua, o que a gente sabe é o seguinte: essa associação, ou melhor, a maneira como esse aparelho funciona é através de uma associação em paralelo. E quanto mais aparelhos a gente coloca, a gente vai estar diminuindo a resistência equivalente.
e aumentando a corrente elétrica. Isso vai justamente ocasionar essa questão dos incêndios e, né, derretimentos da tomada ou até mesmo danificar os aparelhos, tá? Então, dessas alternativas, a alternativa que realmente nos atende é justamente a letra B, né? Porque ela fala que a corrente elétrica vai ser superior ao máximo que a tomada pode permitir, suportar, né? Então, você começa a colocar muitos aparelhos conectados nesses T's, né? Fazer aquele termo conhecido, né? A gambiarra, certo? Você começa a conectar vários aparelhos, você vai diminuir a resistência equivalente, porque se trata de uma associação em paralelo, e aí, portanto, a corrente elétrica, ó, sobe bastante. Ela cresce, né? E aí ela pode atingir um valor que vai ser superior ao máximo do que essa tomada pode suportar. E aí, portanto, você pode ter incêndios, pode queimar os aparelhos, vir a danificar, enfim, ou até mesmo um acidente na casa de vocês, certo? Então, nessa situação, a letra B nos atende porque ela realmente fala sobre o que nós tínhamos conversado anteriormente, e nesse caso, esses manuais, eles vão desaconselhar essa situação justamente para que você não caia na ocorrência de ter um incêndio ou um outro problema, que seria algo muito indesejável, tá? E isso vai ter justamente a ver com o tipo de ligação que nós temos, que se trata de uma associação em paralelo. E nesses casos, colocar outros aparelhos significa diminuir a resistência equivalente e aumentar a corrente elétrica. E aí, dependendo de como isso acontecer, você pode ter uma corrente elétrica muito alta e ela pode danificar a rede elétrica, provocar incêndios, enfim, uma série de problemas, tá? Então, a letra B, ela vai ser a alternativa que realmente nos atende e está correta em conformidade com o que nós estudamos e vimos na aula, tá? Então, questão número 3, Enem, letra B. Uma última questão, para a gente finalizar a nossa aula e vocês irem descansar, certo? Vamos lá, então. Questão número 4, questão do Enem também, tá? Essa é uma questão bem breve, né? Para a gente finalizar a nossa aula e com tranquilidade, né? Então, olha só. No manual de uma máquina de lavar, o usuário vê o seguinte símbolo. Este símbolo orienta o consumidor sobre a necessidade da máquina ser ligada de que forma? Então, por exemplo, se você tiver um aparelho eletrodoméstico, tá? Você encontrar esse símbolo já foi visto por nós na aula. Ele se refere ao aterramento. E eu tinha dito para você, se eventualmente existe uma situação onde o circuito elétrico seja sobrecarregado, né? Esse aterramento vai fazer com que as cargas elétricas elas escoem através de um fio condutor, né? Através do aterramento você vai retirar esse desequilíbrio, né, essas cargas em demasia, né, do seu circuito elétrico. E aí ele volta a operar em sua normalidade, evitando danificar, né, os componentes associados ao circuito. Tá? Então, nessa situação, o que nós sabemos é que se trata justamente de um fio neutro. Né? E ele vai justamente fazer com que exista, né, esse escoamento de cargas, evitando uma sobrecarga elétrica. Tá bem? Alguma dúvida? Então, como a gente conversou, se trata de um fio terra para que a gente evite a sobrecarga elétrica, né? A letra B, ela fala justamente de um fio neutro, né? E esse fio neutro ele não vai fazer com que se tenha né, esse escoamento de cargas. Então, a letra A é a alternativa mais correta para nós, tá? Eu tinha feito uma leitura rápida e aí eu li a letra A na letra B, tá? Mas a correta é justamente a letra A. Então, um fio terra para que se evite a sobrecarga elétrica. E é o que a gente viu justamente lá no aterramento. Aterramento, fio terra, certo? Alguma dúvida? Questionamentos? Tudo tranquilo? Vocês têm alguma pergunta? Encerramos no tempo exato, 8h15, né? Então tá, gente. Muito obrigado, Luísa. Se vocês não têm maiores dúvidas, eu desejo uma ótima noite a vocês, um bom descanso, bons estudos também. Agradeço a companhia de vocês e
é isso. Na outra semana, o Matheus retorna com vocês, tá bem? Muito obrigado pela presença de todos, tá? Foi muito importante para mim. Até mais, gente. Uma boa noite e fiquem bem. Se cuidem também, é muito importante, tá?